Dualidade existencial e linguagem sensorial. Roy Batty emerge como uma figura que encarna a tensão fundamental entre o instintivo e o espiritual. A presença de comportamentos violentos, que podem ser compreendidos como expressão de sua sombra, não contradiz sua busca por significados mais elevados. Essa ambiguidade simboliza a união dos opostos, descrita por Jung como conjunctio oppositorum, essencial ao processo de individuação. A violência não exclui a espiritualidade, mas a prepara. A construção imagética de suas cenas é permeada por um predomínio cromático azul cianótico. Essa tonalidade associada ao frio e à morte programada evoca também a dimensão do espírito. Jung atribui ao azul uma relação com os arquétipos celestes e com a transcendência. A cor, assim, não apenas ambienta, mas comunica o estado psíquico de Roy. Ele é marcado por uma existência entre o biológico e o simbólico. Quando, em contraste com o vermelho sangue das cenas no laboratório de Chu, a dualidade arquetípica torna-se explícita. O vermelho simboliza pulsão, sombra e conflito interno. Em termos psicanalíticos, opera-se o embate entre Eros e Thanatos, em que a pulsão de vida aparece atravessada por uma angústia de morte iminente. O calor vital se opõe à frieza glacial da limitação existencial imposta. A trilha sonora composta por Vangelis oferece uma linguagem emocional que complementa a visualidade da narrativa. Os sintetizadores frios remetem ao inorgânico, ecoando a origem artificial dos replicantes. Essa escolha sonora reforça a cisão entre corpo e alma. O som se torna, assim, um mediador simbólico entre o que é mecânico e o que anseia por significado. Durante o monólogo final, a música altera-se com a entrada de harpas e coros etéreos. Tal transformação sonora sugere o surgimento de um novo plano arquetípico. A presença do coro, em especial, aponta para o sagrado e o eterno. É nesse momento que o Self se aproxima da consciência de Roy, revelando-se em sua fala e em seu gesto de entrega à morte. A transição musical evidencia que a linguagem racional não dá conta da totalidade vivida por Roy. Jung observa que a música expressa o inexprimível, funcionando como símbolo daquilo que ainda não se realizou plenamente na consciência. Nesse sentido, os elementos sonoros traduzem o que se encontra no limiar entre o inconsciente coletivo e a palavra. Roy se torna, ele próprio, símbolo. O uso de atmosferas sonoras e visuais frias não anula a presença do sentimento, mas o potencializa. A frieza estética contrasta com a intensidade psíquica da vivência de Roy. O paradoxo entre o exterior gélido e a interioridade em ebulição é uma metáfora da condição humana contemporânea. Ele representa a alma isolada no mundo tecnológico. A introdução de Roy Batty na narrativa cumpre a função de preparar o espectador para uma experiência simbólica. Sua presença catalisa a articulação entre sombra, ânima e self. Desde sua primeira aparição, anuncia-se um drama arquetípico que se desdobrará em múltiplos níveis de sentido. Ele não é apenas personagem, mas expressão do mito em ação. Cenários como espelhos do inconsciente. O laboratório de Chu, com sua temperatura abaixo de zero, simboliza mais do que um espaço científico. O frio intenso representa o desligamento afetivo e a esterilidade psíquica. Em termos simbólicos, esse ambiente funciona como uma extensão do útero artificial, onde a vida é fabricada sem eros. A ausência de calor humano denuncia o distanciamento da alma. A textura do gelo remete à rigidez psíquica observada em estados dissociativos. Jung associa ao congelamento emocional a psique não integrada, comum em personalidades esquizoides. Nesse sentido, o ambiente reflete a condição interna dos replicantes, dotados de memória e cognição, mas desprovidos de calor simbólico. A frieza do local é, portanto, simbólica da cisão interior. O edifício Bradbury, onde vive Sebastian, apresenta-se como um relicário de tempos esquecidos. Sua arquitetura gótica em ruínas expressa a decadência de uma civilização sem alma. O ambiente, tomado por sombras e umidade, sugere a penetração no inconsciente profundo.
Nele, os limites entre real e simbólico tornam-se indistintos, favorecendo a manifestação do arquetípico. O zoológico abandonado que compõe o cenário da casa de Sebastian possui função metafórica. Os autômatos que imitam formas animais são imagens do instinto aprisionado. Jung observou que sonhos com animais cativos simbolizam pulsões reprimidas ou negligenciadas. Nesse contexto, os animais de Sebastian são partes esquecidas do self, caricaturadas pela técnica. A ambientação do prédio serve como reflexo do psiquismo fragmentado do próprio Sebastian. Sua convivência com bonecos antrópodes revela uma tentativa de preencher o vazio relacional. A solidão do personagem ressoa com o desamparo dos replicantes, cujas raízes simbólicas foram amputadas. O cenário representa, assim, um inconsciente povoado por complexos autômatos. O espaço elevado onde ocorre a cena final entre Roy e Deckard também carrega densidade simbólica. A chuva incessante remete aos ritos de purificação arquetípicos, em que a água simboliza renovação psíquica. Trata-se de um batismo psíquico que marca a transição da sombra para a totalidade. Sob a água, Roy abandona a violência e encontra o self. A altura em que se dá essa cena representa uma ascensão simbólica. Na tradição junguiana, subir equivale a aproximar-se da totalidade espiritual. A cena no alto do prédio configura-se como o eixo mundo, a ponte entre o plano humano e o divino. O espaço externo transforma-se em palco da integração final, no qual a morte é transfigurada em sentido. Cada ambiente do filme opera como espelho do inconsciente dos personagens. Não se trata apenas de cenografia, mas de projeções simbólicas. O gelo, a ruína, a chuva e a altura são expressões de processos psíquicos em curso. O cenário, longe de neutro, participa ativamente do drama da individuação de Roy Batty, espelhando os estágios dessa jornada interior. Arquétipos e liderança. A primeira aparição de Roy Batty ocorre sobre o signo do arquétipo do herói em crise. Sua liderança entre os replicantes sugere uma figura messiânica, mas também trágica. Ele não surge como salvador absoluto, mas como expressão de um self coletivo ferido. Sua jornada começa marcada pela descida simbólica ao inconsciente, ou catabasis, necessária à individuação. Ao adentrar a escuridão de Los Angeles, Roy inicia sua travessia pelo mundo inferior. A cidade chuvosa, tomada por neon e ruído, é símbolo do inconsciente cultural. Nessa paisagem onírica, ele torna-se guia e testemunha do colapso entre o humano e o artificial. Sua liderança carrega o peso da lucidez diante do absurdo existencial. O encontro com Hannibal Shu marca a transição do herói para o buscador de conhecimento. O interrogatório conduzido por Roy expressa o arquétipo do vidente, aquele que quer ver o que está oculto. Sua violência, porém, revela que ainda está tomado pela sombra. A busca por respostas é contaminada pelo ressentimento e pela raiva da finitude. A frase, "se você pudesse ver", expande a dimensão arquetípica da cena. Ela manifesta o desejo de compartilhar o invisível, de tornar consciente o que é inconsciente. A frase não se dirige apenas a Shu, mas ao espectador e à própria condição humana. É um apelo simbólico por empatia, que só pode emergir quando o outro reconhece a dor do existir. A sombra de Roy se manifesta plenamente nesse momento, refletindo a luta interna entre destruição e iluminação. Jung descreve a sombra como tudo aquilo que a consciência não reconhece em si mesma. Roy, ao ferir Shu, projeta sobre o criador secundário sua angústia existencial. A violência torna-se metáfora da rejeição da criação imperfeita. O gelo do laboratório, já descrito, reforça essa simbologia da racionalidade dissociada do instinto. Shu representa a mente técnica incapaz de lidar com o sofrimento. Roy confronta esse símbolo de frieza com intensidade emocional, encarnando o paradoxo entre máquina e alma. O cenário evidencia que o conhecimento sem sabedoria é incompleto. Nesse estágio da narrativa, Roy ainda está em desequilíbrio. Sua liderança é motivada pela dor e não pela integração. A ausência de respostas do criador secundário aprofunda a cisão interna. O vidente ainda é refém da sombra que o impulsiona.
Seu percurso arquetípico exige ainda o confronto com o pai falho para que a transformação ocorra. Os arquétipos em Roy não surgem isolados, mas em constante tensão. Herói, vidente e sombra se entrelaçam em camadas. Essa sobreposição de imagens é comum nas experiências limiares, onde o self ainda não se cristalizou. O espectador presencia a metamorfose simbólica de um ser artificial que, ao buscar a origem, encontra a si mesmo em ruínas. Luz e sombras. O confronto com Tyrell representa um ponto de inflexão no percurso simbólico de Roy Batty. Tyrell assume a figura do pai falho, arquétipo daquele que detém o poder criador, mas carece de verdadeira sabedoria. A ausência de resposta para o dilema da morte transforma o pai em decepção. A cena remete aos mitos antigos de parricídio, onde a nova geração deve destruir a anterior para evoluir. A morte de Tyrell não é apenas literal, mas simbólica. Trata-se de um parricídio arquetípico, tal como o de Cronos contra Urano. Ao eliminar seu criador, Roy rompe com o ideal onipotente da razão. Jung sugere que o Deus exterior precisa morrer para que o self possa nascer dentro do indivíduo. Esse gesto não é vingança, mas rito de passagem para a autonomia psíquica. O ato violento é acompanhado de uma expressão de dor e arrependimento, evidenciando o início de uma mudança interior. Roy já não age apenas por instinto, mas por impulso simbólico. O assassinato torna-se símbolo da transição entre dois estados da psique, da dependência simbólica à individuação. O pai que não oferece sentido precisa ser destruído para que o sentido emerja. A cena do prego na mão aprofunda esse processo de transformação. O gesto remete diretamente às figuras arquetípicas de Cristo e Prometeu, ambos associados ao sofrimento redentor. Roy insere o prego como tentativa de ancorar-se ao corpo, no momento em que sua existência ameaça dissolver-se. A dor física torna-se prova de realidade psíquica. Jung observa que em estados de dissociação, a dor pode funcionar como vínculo com o real. O gesto de Roy expressa sua tentativa de resistir à fragmentação psíquica. O corpo torna-se território de inscrição do símbolo. A cruz de carne e aço funde o sofrimento individual à memória coletiva do martírio. O replicante realiza uma via crucis moderna. O envelhecimento acelerado de Roy simboliza a angústia do tempo finito. Tal como ocorre em experiências visionárias, o tempo subjetivo se intensifica no limiar da morte. A senescência programada é metáfora da existência humana limitada. A consciência da finitude atua como catalisadora do processo de individuação, exigindo que se encontre sentido antes do fim. Essa consciência do tempo leva Roy a uma forma de sabedoria. Ele não nega a morte, mas a encara como parte do ciclo. A dor, o tempo e o parricídio tornam-se estágios de um mesmo percurso simbólico. Cada gesto inscreve uma nova camada na construção do self. A sombra, já confrontada, começa a ser integrada à totalidade. O herói que começou como vingador aproxima-se da condição de sábio. O sofrimento não é mais apenas revolta, mas instrumento de iluminação. Roy não é mais máquina em busca de respostas, mas alma em travessia. A jornada individual revela-se como processo alquímico de transformação interior, em que cada perda se converte em símbolo de renascimento. Monólogo e não existência. O monólogo final de Roy Batty constitui a culminância de seu processo de individuação. A referência às coisas que vocês não acreditariam invoca imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. As naves em chamas e os raios C são símbolos que ultrapassam o biográfico, remetendo à experiência do eterno. Jung descreve tais imagens como condensações da energia psíquica primordial. A fala de Roy transcende o discurso pessoal e atinge a dimensão mítica. Ele já não se expressa como replicante, mas como figura que encarna a totalidade do humano. O sujeito programado se dissolve na universalidade simbólica. A consciência, ao acolher o efêmero, realiza o sentido profundo da vida.
aceitar o que morre como parte do que é eterno. Ao afirmar que todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva, Roy expressa a dissolução do ego na totalidade do self. A chuva, símbolo ancestral de purificação, funde-se às lágrimas, que representam a dor da separação. Esse entrelaçamento de água e afeto marca o instante em que o ego renuncia ao controle e se entrega à impermanência. A chuva não apenas apaga as marcas da existência, mas também as consagra. No simbolismo junguiano, a água representa o inconsciente e suas profundezas regeneradoras. Roy não é apagado, mas reintegrado ao todo. A dissolução de sua forma física corresponde ao retorno do fragmento ao oceano arquetípico. A morte não é fim, mas reintegração. O gesto de poupar Deckard configura-se como o ápice simbólico de sua trajetória. Ao suspender o ato de matar, Roy integra sua sombra e reconhece a alteridade. O perdão é manifestação do arquétipo da compaixão, geralmente associado à ânima em sua forma redentora. O outro, antes inimigo, é acolhido como reflexo de sua própria humanidade. O pombo branco que se liberta das mãos de Roy constitui símbolo clássico da alma em ascensão. Jung associa imagens aladas ao espírito que se emancipa da matéria. A ave surgindo no exato momento da morte expressa a liberação da psique do aprisionamento da forma. A alma do replicante torna-se símbolo universal de transcendência silenciosa. A quietude que sucede o monólogo é tão expressiva quanto a fala. O silêncio final permite que o símbolo ressoe no inconsciente do espectador. O self, como totalidade realizada, não precisa mais falar. Sua presença é suficiente. Roy, que iniciou como sombra ameaçadora, morre como imagem arquetípica do ser reconciliado com o próprio destino. Sua morte não deve ser lida como derrota, mas como rito de passagem. No imaginário junguiano, a individuação culmina no confronto com a finitude. Roy morre como aquele que despertou, que não mais teme o tempo porque realizou sua missão simbólica. Ele se torna espelho da condição humana, finita na forma, infinita no sentido.